Um abraço carinhoso ao Matheus Aleixo, também ao Léo Gomes, a Tainá, a Fernandinha, que estão aí na produção do nosso Caminho do Gol, sempre trabalhando muito nos bastidores, né? E o Edson Silva, que é o nosso grande comandante, que manda prender e soltar aqui no Canal 4, na TV local. E estamos recebendo hoje aqui o nosso querido Flávio Renato Silva. O Renato Silva, que trouxe também a Érica, não é? Que é a esposa, está conosco por aqui, é torcedora, ela do Corinthians, mas ele torce para o Corinthians também. Como é que podia torcer? Ela é corintiana ou palmeirense? Assim? Timão, Corinthians. Olha, um grande abraço para você, viu, Renato? Obrigado pela presença aqui. Ele que é funcionário, inclusive, também lá do Carlinhos, né? Da Macfrio. A Macfrio, que é uma empresa sólida. O Carlinhos é nosso grande parceiro, amigo, sempre ligado conosco. E o Renato vai conosco hoje comentar a rodada do Campeonato Brasileiro, porque afinal de contas, embora seja corintiano, ele também acha que o Corinthians não vai ser campeão brasileiro. Vai perder para o Atlético, vai perder para o Grêmio. Pelo menos essas são as expectativas. Hoje, o Coringão está 5 pontos na frente, né, Renato? Está 5 pontos e lutando bravamente para ser campeão. Claro, campeão. E você acha que o Corinthians tem condições de ganhar o título, ou você acha que ainda vamos ter aí um atropelo do Grêmio, do próprio time do Atlético Mineiro, que é um bom time, inclusive? Olha, plenas condições para conseguir mais um título brasileiro, né? Mas ainda vai ter um embate com o Atlético ainda, né? Lá na casa do adversário, né? E o Grêmio também, né? O Grêmio já jogou na última rodada. Isso, na quarta-feira, empatou 1-1, né? Empatou 1-1, que era o jogo, que era uma final antecipada, né? Isso mesmo. Agora o Atlético não, o Atlético tem o jogo ainda, o jogo da volta. Tem o jogo da volta e nós temos até o Flamengo também, né? Que é um que está subindo. E lá no final tem o São Paulo, na antepenúltima rodada ainda, que são adversários que podem vir a complicar ou não, ou definir o título para o Corinthians. Agora, o que é que você está achando exatamente dessa colocação aí? Porque as arbitragens estão errando realmente no campeonato, como sempre errou. Sempre teve. Árbitro erra e acerta, não que a gente queira que isso aconteça, mas acontece, todos os campeonatos têm erros de arbitragem, né? Agora a CBF está querendo ver se convence a CBF para colocar a televisão realmente em cima para o jogo. Olha, verifica se foi impedimento, se não foi. Se o gol, se a bola entrou, se não entrou, se foi pênalti, se não foi pênalti. O que é que você acha de colocar a mídia eletrônica também para tirar os pontos cegos, né, dos jogos de futebol? O que é que você acha? Olha, assim como existe já no vôlei e no tênis, né, que é isso já incorporado ao esporte, acredito que mais alguns anos, ou na próxima Copa do Mundo, quem sabe vai ter alguma inovação com respeito a isso, né? Ainda acredito que há resistência ainda contra alguns órgãos que vão tentar bloquear ainda ou parar quanto a isso, mas essa resistência tem que ser quebrada, ao fim de ser um futebol mais dinâmico e mais verdadeiro. Eu, sinceramente, não é que eu sou da velha guarda, mas eu acho que o futebol, o charme do futebol está realmente nessa confusão. Foi pênalti, não foi pênalti, estava impedido, não estava impedido. A partir do momento que a gente colocar o ponto eletrônico, vamos chamar assim, para tirar as dúvidas, aí a gente vai perder um pouco aquele glamour do futebol. Não que eu seja contrário, não é isso, mas... E outra coisa, como é que vai fazer? O Coronel Marinho, o Antônio Carlos falava na rádio hoje pela manhã comigo, o Coronel Marinho deu uma entrevista, ele que comanda a arbitragem na Federação Paulista de São Paulo, como é que pode? Não tem como colocar esse ponto em todos os jogos. Então, se não dá para colocar em todos os jogos, não pode fazer, porque será uma desvantagem muito grande. Coloca no jogo do Corinthians, por exemplo, e não coloca no jogo do São Paulo. Ou se colocar em todos os times grandes, mas e os pequenos vão ser prejudicados. Então, é uma coisa muito difícil de ser controlada e isso vai dar muito pano para manga ainda, né? Com certeza, tem que ser muito bem elaborado, tem que ter um plano, um evento teste para acontecer e isso tornar padrão, né? Tornar parte da regra do jogo. Mas concordo com o que já acontece hoje, né? Essa emoção pode ser perdida, né? Claro, pode ser perdida. Bom, o que é que você acha, então, do jogo do Corinthians, a vitória do Corinthians nesse final de semana? Foi uma vitória tranquila, o Timão está, pelo menos, não é o melhor time do campeonato, eu acho, embora esteja na frente. É um dos melhores, mas ainda não é aquele time que o corintiano gostaria de ter, porque já teve muitos times melhores, o Corinthians, o próprio São Paulo, o Palmeiras, o Santos, mas da mediocridade que anda no futebol, pelo menos o Corinthians está jogando para o gasto, né, Renato? Sim, é o time mais regular do Campeonato Brasileiro, né, que vem em 17 rodadas já invicto, né, então o fator casa tem se consolidado cada vez mais, né, sofreu algumas eficiências logo no começo do jogo, Wagner logo perdeu um gol na cara do goleiro, mas logo já a hora que abriu o placar conseguiu se manter dominando a partida.
Pois é, o Corinthians, estamos vendo imagem aí da vitória de 3-0 do Corinthians contra o Joinville. E olha que bonito gol aí. Esse foi do Wendel, Isso, do Wendel, que deu o passe para o primeiro gol, né? E tá vendo, o Corinthians conseguiu realmente trazer alguns jogadores que estavam na base, né? Isso mesmo. Olha só o Wendel aqui. Ele toca na bola, agora bate na zaga, ele toca isso, com o Jadson e depois o Wendel conseguiu arrematar de perna direita, conseguiu arrematar. O lateral canhoto conseguiu arrematar. E o Jadson foi uma grande aquisição para o time do Corinthians. Com certeza. E olha que bola foi lançada para o Wagner Love. Ele já tinha perdido, como você disse, já tinha perdido um gol. Mas ele foi bem nesse lance. Foi bem, se redimiu junto à torcida. Olha só, 3-0 para o Corinthians contra o Joinville. Isso mesmo. Este resultado deixa o Corinthians aí com 54 pontos, 17 partidas invictas no campeonato e caminhando para o título. Ainda é cedo, claro que é cedo, porque ainda faltam 13 rodadas para acabar o campeonato. Então, e o Corinthians já vai ter que pegar, como nós falamos, o Grêmio já pegou, mas vai ter que pegar o Atlético, vai ter que pegar o São Paulo, o Flamengo, né? Isso mesmo. São equipes que poderão, no meio do caminho, atrapalhar os planos do Corinthians e fazer o campeonato ganhar. Na sua reta de chegada, um glamour maior. Mais emoção. Se bem que o Corinthians tem que perder e o Atlético e o Grêmio também tem que ganhar, né? Isso, o confronto direto vai nos responder isso. Muito bem, vamos continuando com os gols da rodada. Já acompanhamos o jogo do Corinthians, agora Avaí e Goiás. Vamos ver aí o que aconteceu entre Avaí e Goiás. 2-1 para o Avaí contra o Goiás. Bem, duas equipes, né, Renato, que são candidatíssimas ao rebaixamento, né? O Goiás brigando na segunda metade da tabela e o Avaí lá no Z4, né? O Goiás estava ganhando o primeiro, saiu na frente com esse gol, 1-0, né? E o Avaí, surpreendentemente, conseguiu reverter esse placar até no último minuto do jogo, nos 48 do segundo tempo. Claro, o jogo foi na casa do Avaí, né? Em Santa Catarina, olha que belo toque de cabeça. Aí foi o gol de empate. Isso mesmo, o gol de empate. E depois nós temos aí o gol já nos acréscimos, como você disse. E o Avaí conseguiu uma vitória importante. O Goiás fica reclamando de arbitragem e tal, mas... Um gol meio estranho logo do André Lima, né? Mas o juiz validou e confirmou a vitória do Avaí por 2-1. Uma bela jogada, mas gol que ele toca por baixo e pula por cima, e o juiz valida o gol. Então, mas houve falta, na sua opinião, nesse lance, não? É difícil, cabe interpretação, mas o juiz estava muito próximo ali também e confirmou. Mas na sua opinião, houve falta? Vamos ver com calma. O goleiro tentou, a bola estava fugindo. A bola estava no chão e nessa consequência ela estava ainda em disputa. O zagueiro se antecipou, muita gente pode achar que foi falta por cima, lá a bola está em disputa. E foi, acredito, um acidente de trabalho dele ter trombado com ele. Agora, se fosse da área do Goiás, você acha que ele daria o gol? O Goiás daria falta, né? É isso que é gostoso no futebol, essa confusão. Todo mundo fala, o cara subiu em cima do outro, foi falta, o juiz não deu. Imagina se é pro Corinthians. É complicado. A confusão. Na casa do Corinthians. Não, lá no área do Corinthians, gol do Corinthians. Clássico. Tem um amigo meu, Antônio Carlos, que tinha um infarto no miocárdio, eu morreria na hora de raiva, né? Aí não foi falta, Antônio Carlos? Você achou que foi falta? Não. O juiz não deu. E o Avaí meteu 2-1. Cruzeiro e Atlético Mineiro correram atrás da bola. Infelizmente, muita confusão fora do campo. E dentro também nas arquibancadas. Mas dentro do campo, o Cruzeiro acabou saindo na frente. Olha aí o primeiro gol. O goleirão saiu catando pena do frango. Viu só? E depois ele se redimiu na cobrança do William de pênalti, né? Se redimiu na cobrança do William. Foi o William também. Se redimiu na cobrança, ele é um exímio defensor de pênaltis, né? Claro, então, o Atlético Mineiro, se ganha esse jogo, precisava ganhar, né? Porque tinha obrigação de ganhar, né? Joga em casa, quer dizer, é um clássico, jogando no Magalhães Pinto, no Mineirão, é que pega o Cruzeiro, que nem fosse Palmeiras e Corinthians, Santos e São Paulo, né? O clássico se equipara muito, né? Por mais que o Cruzeiro está lá também, junto com o Goiás na segunda metade, mas esse foi o gol de empate, logo já no final do segundo tempo, né? E aí, quando tudo parecia que ia acabar assim, houve um pênalti. E aí, o goleiro Fábio faz uma defesa... Vitor. Aliás, perdão, Vitor faz uma defesa espetacular, olha lá. Aí foi o gol, tá certo? Isso, o gol de empate do Atlético. Aí foi o gol de empate. A bola resvala ainda no zagueiro, engana o goleiro Fábio e entra. E depois teve o pênalti, que ele bateu no cantinho, o Vitor foi lá e... Na hora, você vai passar o vídeo aí dele indo para a bola, ele dá muito a entender que ele vai bater naquele canto. Muito bem, nós não temos a imagem do pênalti, mas Cruzeiro e Atlético empataram em 1-1 então. Já o Grêmio, que jogava em casa e que tinha tudo para ganhar 3 pontos, só ficou na saudade, porque o São Paulo foi lá
E veja, meteu 2 a 1. O que você achou do jogo do São Paulo? Tá bem o São Paulo. É muito cheio de altos e baixos esse Osório no comando, né? É irregular, mas o São Paulo conseguiu uma grande vitória, derrubou o último invicto dos mandantes do Campeonato Brasileiro. E o Alexandre Pato teve uma boa atuação, viu? Que golaço, hein? Você vê, o Osório ele sai... faz um drible que é característico dele, né? Ele dribla sempre, ele tá driblando pro lado, mas sabe onde tá o gol, né? Tem faro de gol, Ele saiu... Quando ele foi trocado com o Jadson. Com o Jadson, né? Eu achei que o Corinthians tinha feito um grande negócio. Fez mesmo. Porque o São Paulo tinha feito um péssimo negócio, mas ultimamente ele tem jogado bem. Olhando agora, o Osório mesmo tem jogado bem, né? Essa é uma boa jogada desse menino, desse Rogério, né? Olha que jogada bonita, que golaço. Um gol muito bonito, já logo no final do jogo. Já... O que será que ele não comemorou, hein? Achei meio estranho também ele não comemorar, mas depois saiu comemorando, ó. Ele dribla o primeiro, aí ganha na sorte do segundo. Nesse lance aí eu estava acompanhando também, o Bandeira tinha assinalado que poderia ter sido mão do jogador Rogério, né? Sim. Mas aí o árbitro confirmou, falando que não e que o gol era validado. Olha a saída errada do São Paulo agora. Isso. Olha o Grêmio. Olha o Dá toque. uma vacilada ali e arremata. Furada, furou feio ali. Pega toda a defesa do São Paulo desarrumada, né? Isso que já acontecia antes com o São Paulo, voltou a acontecer, né? Pois é. Tá aí, mas uma brilhante vitória do São Paulo, fora de casa. São Paulo, com esse resultado, chega também aí aos 41 pontos do campeonato, o mesmo número de pontos do Flamengo. Isso. Só que uma vitória a menos que o Flamengo, que está na 5ª posição, o Flamengo é o tá quarto. Ali brigando. Colocado. Mas o São Paulo ainda tem que estar brigando ali pelo... Brigando. Não pelo título, talvez, se bem que dependendo daquilo que acontecer daqui para frente, aqui o Corinthians está muito regular. Isso. Não está destoando. Se fosse o São Paulo, por exemplo, o Corinthians, a gente podia falar, não. Mas o Corinthians vem vindo sempre do pianinho. Uma constante, né? Isso, Muito bem. O Santos foi a Campinas enfrentar a Ponte Preta e se deu mal no jogo pela manhã. Os meninos da vida acordaram tarde e perderam por 3 a 1. Olha só o primeiro gol aí. O goleiro do Santos pegou 2 vezes e a defesa ficou olhando a banda passar, hein, Renato? O Vanderlei foi bem nas 2 defesas, mas não conseguiu evitar no rebote o primeiro gol da equipe da Ponte Preta. Pegou uma vez, duas vezes, não deu, né? Depois não deu para pegar. Pois é. Esse foi o primeiro gol da Ponte Preta de Campinas, ontem pela manhã, no sol escaldante lá do estádio Moisés Carel. Olha o toque agora foi falta no goleiro. Então, essa não foi falta porque foi o David Braz que derrubou o próprio goleiro. Então o juiz viu bem e deixou o jogo seguir. Está ali, portanto, o técnico Doriva comemorando, mas dá a impressão que é falta, mas é o goleiro do Santos. O David Braz que trocou o goleiro do Santos. E derruba o próprio goleiro. Isso, e fica sem reação. 2 a 0 aí. Olha, vou te contar, vai ser 3 a 0. Né? O Santos, depois de ter perdido 3 a 0, fez um golzinho, né? Isso mesmo. Esse é o terceiro já? Isso, esse é o terceiro. Olha só. A bola pega na trave, engana o goleiro e sobra livre pro Borges marcar. Também estava tudo dando certo. Tava tudo dando certo. Tudo dando certo. O Ponte Preta estava com a macaca. Iluminada, estava com a macaca. O trocadilho é bom, porque olha só, o Borges, jogador do Santos, também do São Paulo, acabou metendo para o fundo da rede. O Santos fez apenas um golzinho. No final do jogo. O Longini foi quem marcou o gol, né? Isso mesmo. Olha, bateu na trave, voltou, não tinha impedimento nenhum. Não. E agora, o gol do Santos. O Longini recebeu e pimba. Está aí, portanto, o gol de honra. Solitário do Peixe, 3 a 1 para cima da Ponte Preta. A Ponte ganhou. E foi bom ganhar, porque a Ponte Preta deu uma subidinha, foi para a 12ª posição com 31 pontos ganhos. Estava ficando difícil a vida da Ponte Preta. Se perde de novo para o Santos, ia ficar numa situação muito complicada, não é? Agora vamos ao jogo entre Sport e Fluminense, que também jogaram lá na Ilha do Retiro, no Recife, na capital pernambucana. Olha aí, 1 a 0. Olha só, que golaço, hein? O André do Calcanhar, acho que foi o André. Isso, foi o André mesmo que fez. Tocou, olha que pancada, meu, que jogada bonita. É difícil jogar lá na Ilha do Retiro, lá todo mundo sente quando vai jogar lá, mas o Fluminense já vem de 6 jogos sem vitória, né? Que coisa, que caiu, que queda que deu, né? Tá numa queda, estacionou, né? Estacionou. Parou. Era um possível candidato a brigar pelo G4 logo no primeiro turno, mas... Está na 11ª posição com 34 pontos. Está estacionado lá e não vejo possibilidade de brigar pela 4ª vaga hoje disponível ainda no G4. Pois é. Muito bem. E o Vasco da Gama? E o Vasco está se recuperando, hein? O Vasco, quem achava que o Vasco ia cair, já começou a repensar. Porque o Vasco ganhou de novo. Desta vez foi do Atlético do Paraná. 2 a 0. E esse Vasco vai escapar ou não vai, Renato? Olha, o Vasco agora está ressurgindo das cinzas, né? O Vasco está com a 2ª vitória seguida, né? Não conseguia fazer gol, não conseguia ganhar, agora já com a 2ª já seguida.
está com 19 pontos agora. 19 pontos a 3 do penúltimo colocado, né? Então, com mais 10 pontos. Que hoje é Joinville. Ainda é difícil, o Vasco precisa ganhar quase todos os seus jogos em casa, empatar alguns fora e torcer com seus rivais diretos, né? Que é o pessoal ali da zona do rebaixamento. Né? Mas umas 2 vitórias aí ele já começa a ficar... Tem que torcer contra tudo e contra todos. É uma situação muito difícil, porque ele ficou muito longe, né? Aí teve um pênalti meio estranho de ser marcado, né? Mas o árbitro apontou prontamente quando viu o agarrão na área, né? E o Nenê, parece que marcou a camisa 10. Isso, foi o Nenê que fez o primeiro gol. Que fez o segundo gol. Isso. Então, o Vasco contratou muitos jogadores, alguns bons, agora está entrosando o time. E eu acho que ainda dá para o Vasco tentar, né, dar uma escapadinha. Tem que manter a esperança. Ele está na última posição com 19 pontos. É um alento. O Figueirense tem 27, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Né? É um alento para a torcida do Vasco, mas ainda não é a solução, né? Não é a solução. Bom, então, na sua opinião, para a gente encerrar os gols dessa rodada, você, na sua opinião, o Corinthians vai conquistar? Eu, na minha opinião, acho que o Corinthians não fica campeão. É feeling, não tenho nada contra o Corinthians, pelo contrário, mas eu acho que o Atlético Mineiro e o Grêmio vão atropelar e o título vai ou para o Sul, lá para o Grêmio, ou para Minas Gerais. De qualquer maneira, hoje o Corinthians está na frente. Você acha que o Corinthians tem condições de continuar? Tem plenas condições. Com o técnico que tem, com a base que tem, o elenco que tem, acredito que o Corinthians se sagrará hexacampeão brasileiro esse ano. Mais uma vez. Muito bem, então vamos esperar para ver o que vai acontecer, tá certo? Certo. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Dá um abraço para a sua esposa, a Érica, que está por aqui, corintiana. Você escolheu certinho. Se não fosse corintiano, não casaria. Não casava, não. Então, dá um abraço do Carlinhos lá, tá certo? Tá, beleza. Nós vamos então ao intervalinho. Daqui a pouco nós voltamos com o Caminho do Gol, com as entrevistas e mais informações para você. Agradecemos muito o Renato, que outras vezes vai estar conosco por aqui, tá certo? Voltamos em instantes.